Olá pessoal, tudo bem? Professor Deison novamente aqui com vocês. Lembrando que é importante vocês assistirem as aulas anteriores, tá? Bem como as aulas sobre a questão do uso do DNA, tá? As técnicas de uso do DNA, bem como a questão de desvendar os crimes, tão qual o uso da questão do uso da paternidade, ou seja, para descobrir se é o pai ou se não é o pai, tá certo? Então isso aí é importante. Além disso, não deixa de ser um assunto de extrema relevância por conta que está dentro do âmbito da biotecnologia, que é um tema mais recente em relação àqueles temas tradicionais, tá? Então, e é uma aplicação de um tema tradicional, que é a questão dos ácidos nucleicos, bem como serve para aplicabilidades, citologia, entre outras coisas. Então, a gente vai agora resolver exercícios respectivos desse assunto, ok? Então, vamos lá para a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: enzimas de restrição são fundamentais à engenharia genética, porque permitem. Pessoal, primeiramente, o que é uma enzima de restrição? O nome enzima já está dizendo, é um componente proteico que é específico para agir em um determinado local. Restrição, a palavra restrição, ela quer dizer o quê? Vai restringir a sua ação. Então, uma enzima de restrição, ela é restritiva a um corte da molécula do DNA, onde esse corte vai retirar apenas fragmentos de interesse, ou seja, um gene, por exemplo, tá? Então, alguns laboratórios querem estudar um determinado gene, eles usam a enzima de restrição e essas enzimas de restrição, elas servem para retirar apenas aquele gene de interesse, onde vai ser alvo do estudo. E como é que é fabricada essas enzimas de interesse, né? Exatamente a partir do cultivo de bactérias. As bactérias geralmente produzem essas enzimas para que ela possa se defender contra ataque, por exemplo, de vírus e outros seres que possam causar problemas à sua estrutura celular. Então, no caso dos vírus, os vírus normalmente no seu ciclo lítico ou lisogênico, que é os ciclos, né, de infecção e morte de uma célula bacteriana, por exemplo, os vírus atacam, injeta o seu material genético, onde ele vai agir no organismo, né, da bactéria. O que é que a bactéria faz? Ela não tem anticorpos. O que é que ela vai fazer? Ela usa um elemento de DNA circular que ela tem, chamado de plasmídio, e o plasmídio interpreta essa partícula e produz uma substância chamada enzima de restrição. Esta substância, por sua vez, age recortando aquele material genético dos vírus que foi incorporado, por exemplo, no material genético da bactéria. E isso faz com que ela se defenda. O ser humano descobriu e percebeu que pode utilizar essa substância em seu favor, fazendo o uso do recorte dessa enzima para poder obter genes de interesse para poder ser aplicado. Então vamos lá ver as alternativas, né? Letra A, né? Vamos ver o que é que corresponde aqui à questão da enzima de restrição. É a passagem de DNA através da membrana plasmática. Não corresponde bem a essa utilidade, tá? Porque se você vê, a enzima de restrição são fundamentais para a passagem do DNA. O vírus consegue injetar dentro da bactéria sem uso da enzima de restrição, porque os vírus não têm enzima de restrição, tá? Letra B. Ele vai inibir a síntese do RNA a partir do DNA. Pessoal, a síntese do DNA a partir da molécula do RNA, isso chama-se transcrição gênica. Isso acontece dentro da própria célula, por exemplo, da bactéria. Então, a enzima de restrição ela não vai impedir essa ação, tá? Letra C. Inibe a síntese de DNA a partir do RNA. Isso acontece em alguns seres, né, como os vírus, são chamados de retrovírus, mas isso também não vai ser impedido, tá? Com a enzima de restrição. Cortar DNA onde ocorrem sequências específicas de base. Pessoal, esse cortar o DNA simboliza o quê? A questão de restringir a retirada de um fragmento do DNA para que ele possa ser analisado separadamente. Isso é exatamente o princípio da enzima de restrição. Então, possivelmente, essa seja a resposta correta. Mas vamos analisar todas para a gente ter certeza. E a letra E, modificar sequências de base de DNA. Pessoal,
Existem enzimas dentro das próprias células, por exemplo, que elas já fazem isso, tá? Modificar sequências, por exemplo, quando ocorre uma transcrição, houve uma sequência modificada, ou houve uma alteração, a própria célula tem enzimas como a DNA polimerase, a DNA transferase, entre outras, que vão contribuir para esse processo de adequação e correção das fitas transcritas e traduzidas. Então, nesse caso, não é a enzima de restrição. A enzima de restrição ela é específica para fazer cortes, né, pelo menos utilizadas no âmbito da tecnologia, para fazer cortes e retirada dos genes de interesse. Então, a nossa resposta vai ser a letra D de dado. Tá ok?